A animação é muito da hora, né, mano? Tem cada filme, série, curta-metragem, até propaganda às vezes, cara. O pessoal investe um tempão pra desenhar cada quadro, pintar cada cenário, escrever roteiro, planejar as performances. É uma trabalheira pra fazer um segundo de animação. Mas o resultado fica legal, fica bonito. É uma parada meio mágica, assim, você vê um desenho vivo na tela, né? Conversando, pensando, interagindo. E o pessoal que faz isso passa anos da vida treinando, estudando, praticando, às vezes aprendendo ferramentas novas ou até criando ferramentas para conseguir chegar nesses resultados que a gente assiste. Daí eu fiquei pensando se seria possível eu ter esse mesmo nível de dedicação e conseguir voltar a animar. Eu já estava precisando montar uma nova demo do meu trabalho, então eu bolei um plano para fazer essa nova demo do zero, com trabalhos inéditos, mas sem criar as peças da demo logo de cara. O meu plano é voltar para os princípios, estudar o básico e os fundamentos do desenho, da animação e ver até onde eu consigo chegar. Que nível eu consigo alcançar se eu me dedicar bastante. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa assim e agora surgiu essa oportunidade de voltar aos estudos e depois criar a melhor demo que eu tiver condições de fazer. Pelo menos esse é o objetivo. Eu não sei se vocês jogam ou já jogaram videogame, mas é como se eu tivesse a chance agora de dar um new game na vida real. Ou começar uma temporada nova e ver até onde eu consigo chegar, criar uma personagem nova no meu jogo favorito, e quem sabe dessa vez experimentar uma build diferente, ou tomar decisões melhores, revisitar aquele começo de jornada e ir tentando chegar no nível mais alto que eu conseguir. Ou descobrir outros possíveis finais para o modo história. Enfim, não sei nem se a analogia aqui funciona, mas eu quero descobrir o que pode acontecer se eu me dedicar o máximo possível aos estudos de animação. Eu separei alguns materiais que eu já tinha aqui em casa ou no PC para me guiar nesse processo e estou documentando os passos e resultados para compartilhar aqui no canal com vocês, mostrando do jeito que estiver acontecendo mesmo, de forma genuína, os acertos, as falhas, até a gente chegar no resultado final que vai ser a minha nova demo. O material que eu escolhi é o que eu tenho à disposição no momento. Um deles é esse livro que eu tenho há muitos anos e nunca fiz todos os exercícios. Eu usei ele mais como consulta até agora, mas ele é muito bom. É do Richard Williams. Ele foi diretor de uma cilada para Roger Rabbit. Ele conheceu muita gente grande da indústria enquanto ele ainda estava vivo, e esse cara aqui tinha muita experiência e deixou pra gente essa obra. É um livro muito recomendado tanto no mercado como em cursos de animação também. E eu vou tentar fazer o máximo de exercícios daqui que eu conseguir durante esse processo. Outra parada que eu vou fazer vai ser retomar esse curso que eu comecei por volta de 2015 e eu nunca terminei. Aliás, eu nunca cheguei na metade dele. Esse curso era pago mensalmente e ali pelo terceiro mês eu não ia conseguir mais pagar, daí eu cancelei minha assinatura. Depois de muitos anos, o criador do curso disponibilizou ele de outra forma. Agora dá para comprar o curso pelo Gumroad e você paga o tanto que achar que é justo, ou tanto que você puder, começando por $0. Então ficou muito acessível o curso dele. Esse cara é o Aaron Phillips, conhecido na internet como Clyde. Ele foi uma das pessoas que me influenciou muito a ser animador hoje em dia. Eu conheci o trabalho dele através de um amigo na adolescência, lá no Newgrounds, e ele animava no Flash na época. Eu lembro de ter ficado muito impressionado com o que ele conseguia fazer sozinho, no Flash, e foi nessa época que a possibilidade de ser animador surgiu na minha cabeça. Porque até então eu gostava de animação, mas nem passava pela minha cabeça que uma pessoa era capaz de fazer animação. Parecia ser uma coisa que só a Disney ou grandes estúdios poderiam fazer, e para ser animador você teria que entrar para um desses estúdios. E nem essa ideia de trabalhar em um estúdio assim era uma coisa que eu pensava. Quando eu descobri que era possível uma pessoa fazer uma coisa dessas por conta própria, em casa, e publicar na internet, aquilo parece que expandiu minha mente, sabe? Mesmo depois que eu descobri que o Clyde aprendeu a animar na Disney da Austrália porque ele trabalhou lá por um tempo, ainda assim aquela impressão de que era possível animar por conta própria já tinha sido instalada na minha cabeça e eu fui ficando cada vez mais empolgado com essa possibilidade. Aqui no livro do Richard Williams, ele faz um apanhado geral da história da animação, fala sobre experiências pessoais dele, como ele contratou grandes animadores da época e usou isso de oportunidade para ser assistente deles e aprender observando esses caras no dia a dia do estúdio, sabe? Mas isso eu não vou ter como fazer, então vamos para outra dica que ele passa logo no início do livro, que é estudar desenho.
Aprender a desenhar pessoas, figura humana, anatomia. E é uma dica que eu venho ouvindo desde sempre de professores, colegas de profissão, que é importante aprender os fundamentos desse ofício que é o desenho. Perspectiva, composição, cores e tudo mais que faz parte das artes visuais de forma geral vai ajudar a pessoa que quer se tornar animadora ou quer evoluir na área. Então eu voltei a estudar desenho, comecei com desenho gestual, usando esse site chamado Line of Action. Por aqui dá para praticar o desenho de observação, não é a mesma coisa de desenho com modelo vivo numa sessão ao vivo, mas é o mais próximo disso que eu tenho acesso no momento. Esses foram meus primeiros gestuais nessa volta aos estudos e eu estava um pouco inseguro desenhando. Estava meio travado porque já tinha uma expectativa de que alguém iria assistir isso depois. Só de ligar o OBS para gravar a tela do PC eu já me senti desconfortável, não estava muito concentrado no exercício, ainda não tinha conseguido focar nos desenhos, só que depois de um tempo eu fui me soltando, me preocupando menos com o resultado e mais com o processo. Isso foi o que ajudou a soltar mais o traço, relaxar mais, gostar do processo e a sessão foi ficando mais prazerosa. Eu lembro que deu para sentir mais confiança nos traços enquanto eu desenhava e mais liberdade também, sem seguir muita regra nesse momento. Foi um momento de desenhar buscando mais a energia, o movimento, o equilíbrio, a expressão corporal, do que acertar as proporções e a anatomia de forma matemática e precisa. As primeiras poses foram de 30 segundos, depois eu fiz poses de 1 minuto, 5 minutos e no final uma de 10. Eu não segui exatamente essa ordem nas outras sessões e dias porque eu achei um pouco estressante e as poses finais não foram muito proveitosas. Eu acho que nesse primeiro momento eu vou fazer sessões de 30 segundos porque essa parte foi divertida. Senti que foi muito bom para soltar o traço, me desprender de expectativas e os desenhos eles ficam divertidos quando eu faço assim. E acho que esses desenhos rápidos, soltos, podem me ajudar a rascunhar ideias de animação com mais agilidade no futuro. Depois das sessões de 30 segundos, eu estou experimentando desenhar sem muito limite de tempo, mais ou menos como eu desenhava quando era criança, de forma mais livre, porque apesar de ser um momento de estudo, eu ainda quero que seja uma experiência agradável. Eu já desisti muitas vezes de estudar desenho porque em algum momento eu ficava muito ansioso ou entrava numa espiral de autocobrança muito intensa. E para evitar isso eu vou pegar mais leve dessa vez e com o tempo eu vou destravando para fazer essas sessões de desenho de forma mais tradicional e cronometrada. Apesar dessas terem sido as primeiras sessões de desenho, eu já fiquei muito animado com os resultados. Esse desenho aqui eu achei muito legal, esse aqui foi da hora também de fazer. Durante a sessão eu fui curtindo vários dos desenhos que estavam saindo, tipo quando a gente tenta fazer alguma coisa e se surpreende de forma positiva com o resultado. Então, alguns dos desenhos foram mais difíceis, algumas poses foram mais desafiadoras assim, e eu não consegui terminar o gestual antes do tempo, mas eu gostei de forma geral. E essa é uma coisa que eu sempre tive dificuldade nas aulas de modelo vivo, que é a gestão do tempo. Às vezes eu viajo muito no pedaço só da pose, ao invés de focar no geral. Acho que vai ser importante pensar na forma geral primeiro e depois dar atenção aos elementos menores nas próximas sessões. Aí, entre uma sessão e outra de desenho, eu continuei lendo o livro e cheguei nesse exercício que ele propõe mover uma moeda. Eu acho muito da hora essa introdução que ele faz, porque a gente já pode se sentir animando, mesmo que seja algo simples, sem nem saber desenhar. Então uma pessoa que ainda não tem experiência com desenho, ou tem um nível bem iniciante de desenho, já consegue experimentar animação e aprender dois conceitos muito importantes que fazem parte dos fundamentos da animação, o timing e o spacing. No exemplo que o Richard propõe, a gente vai fazer uma moeda se mover por 1 segundo. Ela vai do ponto A até o ponto B. E vamos fazer isso 2 vezes. Então vai ser a mesma distância, o mesmo caminho percorrido, no mesmo intervalo de tempo. Na animação a gente diz que esses 2 movimentos têm o mesmo timing. A diferença fica no espaçamento. No primeiro exemplo, ele pede para espaçar as fotos de modo uniforme. Já no segundo ele pede para mudar o espaçamento de forma progressiva, começar com espaços curtos e aumentar o espaço percorrido pela moeda a cada foto. Depois fazer o contrário até ela chegar no ponto final. Tipo um ônibus saindo do ponto. Ele começa devagar, aí vai acelerando e depois desacelera para parar no próximo ponto de ônibus. E aqui está o resultado desse experimento.
Eu achei da hora de fazer, eu curto muito stop motion e técnicas similares. É uma área da animação muito especial, com gente muito dedicada a essa linguagem. E quem sabe um dia eu tento animar uma cena com os bonecos, mas sem promessas, eu vou focar no desenho por enquanto. Bom, depois de terminar esses primeiros exercícios, eu achei que seria uma boa ideia mudar um pouco para dar uma variada nos estudos e começar o curso de efeitos mais uma vez. Vou mostrar para vocês de onde a gente está partindo. As primeiras atividades do curso eu já tinha feito anos atrás. Daí eu fui checar quando que eu postei os meus primeiros exercícios e esse aqui foi postado em 2015. Então tem mais de 10 anos isso já e eu fiquei feliz de poder voltar para esse curso e tentar terminar dessa vez, sabe, depois de tanto tempo. E como eu já tinha mencionado, essa não foi a primeira vez que eu tentei fazer esse curso. Essa animação aqui de um orbe com eletricidade em volta eu fiz usando o que estava no curso, numa tentativa de voltar a estudar esse tema. Uma curiosidade sobre esse vídeo de 2016 é que cada elemento animado foi feito em datas diferentes. O portal eu comecei a animar ainda na minha época de Flash, lá atrás, e só fui finalizar quando comecei a estudar Toon Boom. O fogo eu animei já no Toon Boom, mas foi antes de 2016, se me lembro bem. E depois ele foi copiado por alguém que trabalhava para uma empresa de pacotes de efeitos para After Effects. A pessoa mudou um pouquinho o final do ciclo, tentou dar uma disfarçada, mas continua a mesma coisa praticamente, e ainda botou num pacote de efeitos para After, né? Então tem chance de alguém que está assistindo isso agora já ter visto ou usado essa animação em algum projeto por aí. Mais uma animação de eletricidade, né, para vocês verem qual que é o nosso ponto de partida. E vamos voltar para os estudos, eu espero que eu consiga estudar de novo e conseguir fazer animações tão interessantes quanto essa aqui, que eu gostei bastante na época. Finalmente, depois dessa introdução gigantesca que eu fiz vocês passarem, muito obrigado se você assistiu até aqui. Vamos começar os estudos de animação de efeitos. O professor pede para que a gente vá buscar referências no mundo real, no ambiente. E como o primeiro módulo é de raios, trovões, etc., uma referência muito boa é rachadura, em piso, em parede, asfalto, onde você puder encontrar. Daí eu tracei por cima de uma foto, buscando desenhos bem próximos da referência, e depois fui fazendo novas versões desses raios, usando o exagero como ferramenta para encontrar desenhos interessantes e com personalidade, seguindo o que o professor pediu para fazer. Depois eu assisti umas referências de tempestades que o professor disponibilizou e fui criando meus próprios raios, seguindo o que ele passa no módulo e o que ele pede para ser feito no exercício. O último exercício pedido foi esse aqui, 3 raios caindo em pontos diferentes, mas com a mesma origem e tentando criar uma personalidade diferente para cada um deles. Eu quase cometi o mesmo erro das outras vezes que tentei fazer esse curso, que foi investir muito mais tempo do que foi pedido nos exercícios. Fazendo cenário, colorindo, fazendo pós-produção com brilho, borrão, etc. Dessa vez fiz exatamente como foi requisitado, porque das outras vezes eu estava exigindo demais de mim, da minha capacidade, da minha energia. Então dessa vez eu vou fazer o curso na manha, na tranquilidade, e vou deixar para dar aquele grau, aquele brilho, só quando for fazer minha demo, bem mais lá pra frente. Moçada, valeu demais por acompanhar até aqui. Obrigado por quem não desistiu de mim nos últimos anos, meus amigos, 1 ou 2 pessoas aí que mandaram mensagem também pelas redes, me pedindo para voltar a postar no canal. Vocês são o fino do fino. Obrigado mesmo. Quem puder, dá aquela moral. E eu espero vocês no próximo episódio dessa saga, tá bom?